Boa noite, 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 boa noite. Que vocês façam uma extraordinária noite, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Que felicidade ter vocês aqui hoje comigo. Comigo com a Rebequinha, né, gente? Tá aqui comigo hoje, quis participar do nosso devocional. Pediu para estar fazendo a nossa primeira oração, vou deixar ela fazer. Aí, se ela quiser ir, eu vou liberar ela. E a gente fica aqui juntinho para trazer a palavra de hoje. Fique à vontade. Fechem os olhos que a Rebeca vai orar por vocês. Senhor, meu Deus, Tem que ser alto. Senhor, meu Deus, ficava sentir, Senhor. Pessoal, a vida de todos que estarão aqui nesse devocional, Senhor. A vida de todos, ficava sentir maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso. Eu vou dar continuidade. Você quer continuar aqui ou você vai sair? Continuar aqui. Vai continuar aqui? Então tá bom. Deixa eu só tirar uma foto nossa, porque depois, se você cansar, tem que registrar isso, né, gente? Então, eu vou fazer a oração para a gente iniciar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, coloca o nosso coração aqui nas tuas mãos nesse momento. Começa a pedir a Deus para que o Senhor possa trabalhar em cada coração. A começar pelo meu e pelo da Rebeca, ó Pai, que o Senhor possa nos esvaziar aqui agora, para que o Espírito Santo do Senhor venha nos encher. Que o Senhor nos tome o teu lugar, para que a gente possa ser suas mãos, seus braços, a sua voz e os teus ouvidos aqui na terra. Nos use conforme o teu querer e a tua vontade. Nós somos instrumentos do Senhor aqui na terra. Papai amado, papai querido, que o Senhor abra os nossos corações e os nossos ouvidos para poder ouvir a tua palavra hoje, trazendo discernimento, entendimento e nos direcionando dentro daquilo que é o teu querer e a tua vontade. Eu te entrego tudo nas tuas mãos, ó Pai. Todos os nossos pedidos de oração, tudo aquilo que o Senhor tem falado em nosso coração, tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer sobre a nossa vida. Eu coloco tudo, ó Pai, pedindo para que o Senhor continue trabalhando em nosso ser, ó Pai, para que a gente possa romper e quebrar todas as cadeias, tudo aquilo que tem nos paralisado, ó Pai, para que a gente possa começar a viver as tuas promessas, para que a gente possa começar a viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Então, prepara o nosso coração, ó Pai, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor está querendo falar com a gente nessa noite. A gente te entrega os nossos dias, os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso trabalho, a nossa família. A gente te entrega tudo, ó Pai, principalmente o nosso coração, porque o Senhor nos conhece ali no mais profundo, no nosso mais secreto. Então, que o Senhor fale infinitamente mais com a gente e através dessa palavra de hoje. Eu te entrego tudo, ó Pai, e te peço, tenha total liberdade no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, amém. Ai, gente, que delícia ver todo mundo aqui. Okay. Você vai ler comigo? Mas você não vai conseguir ler, senão. Mas depois você pode orar de novo, pode ser? Você está falando com você? Pode ficar aqui comigo, na hora que você quiser sair, você sai. Tá? Deixa eu só pegar minha colinha aqui, gente. Que hoje teve umas palavrinhas que eu precisei de saber. Vou querer tomar. Ai, peraí. Ai, esse trem, gente, de ter um braço só é muito difícil, viu? Senta aqui no meio para eu poder conseguir. Ficou certinho? Então tá. Então vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre a palavra não voltar vazia. Deus me deu essa palavra agora há pouco, e tá em Isaías, depois vocês meditam, tá? Em Isaías 55, do versículo 10 ao 13. Vocês podem olhar e ler e reler depois, e meditar nessa palavra, e esperar no Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente no seu coração. E Deus não fala as coisas por acaso, Ele solta para você coisinhas por acaso, né? Muitas pessoas vivem frustradas porque confundem as promessas que Deus fez com imediatismo. Só que Ele não promete hoje, pode ser que Ele se cumpra hoje mesmo, pode ser que se cumpra daqui a muitos anos, pode ser que seja daqui a uma semana, sim, mas não quer dizer que vai ser uma promessa que vai ser para ontem. Talvez Ele vai te entregar aquela palavra, talvez Ele vai te entregar aquilo que Ele quer para você, mas aquilo vai demorar alguns anos ainda. Assim como foi na vida de Abraão, que quando ele disse que teria Isaac,
ele falou e foi se cumprir anos depois. Assim também quando ele tirou o povo do Egito, né? O pessoal custou 40 anos para acessar a Terra Prometida. Então, muitas das vezes a gente acredita, né, que Deus só falou, que precisa acontecer na mesma hora, e não vai ser dessa forma, né? Porque na Bíblia nos ensina algo e nos deixa muito claro: Deus não trabalha na ansiedade humana, ele trabalha no tempo perfeito. Ou seja, enquanto você estiver ansiosa, ansioso para que algo aconteça, você está adiando a sua promessa, porque quando a gente está na ansiedade, é como se a gente não estivesse confiando naquilo que Deus prometeu para a gente. Porque se o nosso coração continua ansioso, é porque a gente não acredita que vai acontecer, né? Existe aquela ansiedade que é uma ansiedade boa, com a certeza que vai acontecer, mas existe aquela ansiedade que a gente mete pés pelas mãos. Só que Eclesiastes 3:11 fala: tudo fez formoso em seu devido tempo. Ou seja, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é no tempo que você quer, é no tempo que Ele vai fazer. Também fala, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para todas as coisas. Isaías 55, ele vai trazendo para a gente que na palavra toda, que na boca de Deus não sai, ela não volta vazia. Ela já sai da boca de Deus e já nasce com uma missão. Que é o quê? É nos preparar, é nos moldar, é nos fazer viver o processo para que a gente possa alcançar aquilo que ele prometeu. Não é um discurso motivacional para ficar batendo ali palma para que você vai, continua, vai dar certo, você vai ver. Não, gente, é um decreto espiritual mesmo. É Deus já decretando que isso já aconteceu. Ou seja, tem um hino que eu gosto muito dele que fala: não aconteceu aqui ainda, mas no céu já aconteceu. Ou seja, aquilo que ele te prometeu, seja o filho, o trabalho, o cargo, ou seja, aquilo que for para você, já aconteceu. Não se manifestou na terra ainda, mas já aconteceu. Lá atrás, Deus já tinha falado que eu lideraria muitas mulheres. Isso já aconteceu, eu lidero mulheres. Hoje eu já estou indo para uma outra parte da minha vida, que teve um outro decreto, uma outra revelação. Quando eu comecei a trabalhar só para mulheres. E aí, um dia, eu entrei em um devocional também, e a mulher estava fazendo uma oração. E na hora que eu entrei até sem querer, porque eu tinha que entrar numa outra aula e cliquei errado no link. Na hora que eu entrei, ela falou: não sai, eu preciso falar com você. E ela começou a falar comigo: não se engane achando que Deus te levantou só para curar mulheres. Eu vejo você em uma livraria, cuidando de jovens, adolescentes, crianças, eu vejo todo mundo querendo te ouvir. E ali eu comecei a achar graça, né? Porque eu falei: não, Deus me levantou para cuidar de mulheres. Mas não, tudo no tempo certo, ele vai levando dentro daquilo. Depois de um tempo, eu entendi aquilo, entendi aquela profecia, entendi aquela mensagem. Não aconteceu ainda, isso já tem o quê? Uns 4 anos. Não aconteceu ainda. Mas sem sombra de dúvidas vai acontecer. Por quê? Porque em Números 23:19 fala, né? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, você acha que Deus falou em vão? Levantou uma mulher que nem me conhece, eu entrei numa sala sem querer, e aí vocês acham mesmo que era à toa? Não, gente, claro que não. Quando Deus fala, ele já vê lá no fim. Desde o nosso começo, desde o ventre da nossa mãe, ele já viu lá o seu final. Ele já viu o que vai acontecer. Porque ele anuncia no fim desde o princípio. Isso está em Isaías. Isaías 46:10 fala: eu anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, ele está anunciando a promessa que ainda vai se cumprir. Mas lá no meu início, era no início da minha carreira, onde eu falava para poucas mulheres ainda, onde eu trabalhava de forma terceirizada ainda, eu tinha parceria com uma pessoa para vender os cursos dela para complementar a minha renda. Eu não vivia da terapia. Por quê? Porque Deus já tinha visto lá o meu final, não o meu início. Então, quando a gente vem para Isaías... pode ir lá. Quando a gente entra na palavra de Isaías 55, no versículo 10, vem falando assim como a chuva e a neve que descem do céu e não voltam para lá sem regar a terra.
Deus, ele usa a natureza para nos ensinar princípios espirituais, porque, por exemplo, a chuva e a neve, ela não cai de uma vez. Quantos dias aí ficaram chovendo, né? Chovendo sem parar. Ou seja, ela não vai gerar um fruto imediato. Vai gerar um processo. E ele vai escolhendo onde vai cair. Por exemplo, aqui no Brasil não tem a neve, mas tem partes do mundo que está nevando e que está extremamente frio. Hoje eu atendi a Simone e perguntei até se ela estava nevando lá, né? Ela falou, não, aqui tá frio, mas aqui não neva, eu tô na Flórida. Ou seja, em cada parte do mundo, ele age de alguma forma. O ser humano é muito imediatista. Ou seja, ele está escolhendo aonde aquilo vai cair, mas não vai gerar um fruto de imediato. E não cai tudo só uma vez. Não é no mundo inteiro que está chovendo. Em alguns lugares está com sol, em outros lugares é dia, outros lugares é noite. Por quê? Ele apenas cumpre o propósito dele, gente. Enquanto existir terra, haverá tempo de plantar e tempo de colher. Isso está em Gênesis. E a semente, gente, ela não brota porque a gente é ansioso. Ela brota porque permanece no processo. Eu lembro quando eu estava muito ansiosa, isso no ano passado, próximo do meu aniversário, inclusive, e eu estava fazendo terapia com o Ramon. O Ramon me fez plantar uma semente de feijão, um grãozinho de feijão, uma semente de girassol e acompanhar o processo. Eu até pensei essa semana, antes de ter visto essa palavra, Deus falou comigo para viver esse processo com a Rebeca, porque através disso eu conseguiria falar com o coração dela que a gente precisa aprender a esperar o tempo. E aí eu vou até plantar com ela amanhã de manhã uma sementinha de feijão e a sementinha de girassol. Por quê? Porque não brota porque eu vou mandar brota, 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 brota. Não. Vai brotar porque eu vou continuar deixando ali no algodão, eu vou continuar regando, eu vou continuar molhando, depois eu vou tirar ele do algodão, vou colocar ele na terra dentro de um vasinho. E assim vai ter o processo dessas duas sementes. Em Gálatas 6:9 fala: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, eu vou ver o broto nascer, mas se eu não cansar, se a Rebeca desistir e falar, tá demorando muito, não vou regar, vai morrer. E é isso que acontece no nosso dia, porque muita gente quer a promessa, gente, mas vai rejeitar o tempo, o silêncio de Deus, vai rejeitar a obediência diária e o amadurecimento. E foi isso que aconteceu quando Deus tirou o povo do Egito. Ele tira o povo do Egito, mas demora 40 anos para tirar o Egito do povo. E teve gente que pereceu. Teve gente que morreu e não acessou a terra prometida. Fora os que morreram no caminho, teve uma parte que, antes de acessar, a terra abriu e engoliu o povo vivo. Por quê? Por desobediência, por não aceitar viver o processo, por não ter amadurecido. E muitas das vezes é isso que acontece com você. Por quê? Sem processo não vai existir colheita. E aí você quer colher sem viver o processo. Não tem como, gente. Não vai ter jeito. A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Ela vai voltar cumprida. Desde que você aceita viver o processo. Em Isaías 55:11 fala: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Assim como a chuva também não volta vazia. Existe um processo para a água voltar para o céu para ela vir cair novamente. Existe todo um processo. E o que esse versículo Isaías 55:11 significa? Que Deus, ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu o que ele te prometeu. Ele não vai mudar de ideia no meio do caminho. E Deus não vai abandonar suas palavras. Só que a gente precisa pedir confirmação em Deus, gente. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus que prometeu, mas a gente alimenta em nosso coração.
A Ju passou por uma situação muito delicada há uns anos atrás, e no momento de desespero ela me perguntou assim: Você acha que Deus muda de ideia? Eu falei, não. Você acha que Deus muda aquilo que ele está falando? Eu falei, não. Aí ela me perguntou por que Deus não tinha curado a mãe dela, sendo que até para mim eu achava que Deus iria curar ela. Mas por quê? Porque as pessoas querem alimentar aquele sentimento. Eu queria alimentar, eu não queria que Deus levasse. Então eu tinha o quê? A fé plena na cura. No dia que eu orei pela mãe dela, eu tinha plena certeza da cura. Por quê? Se tem uma coisa, gente, que quando Deus me usa de forma muito forte, no dia seguinte eu não sou ninguém, eu durmo. Eu ainda não aprendi a usar os meus dons. Então eu durmo muito. No dia que eu orei para a mãe dela, eu dormi 15 horas. Não acordei nem para comer. Eu olhei para a mãe dela de tarde, eu fui acordar só no outro dia. Ali eu tinha plena certeza da cura. Mas eu não consultei o Senhor para saber qual que era a previsão, o que ele queria, o que tinha acontecido ali. Eu só coloquei na minha cabeça, ela vai ser curada, ela vai ser curada, ela vai ser curada. Anos depois que eu fui entender o que era que Deus tinha com aquele propósito. Ele tinha uma promessa. Por quê? Porque existem, gente, pessoas que só conseguem descansar porque já cumpriu, ela tinha cumprido a missão dela aqui na Terra. Ela só consegue descansar se ela tiver certeza de que está deixando as pessoas em boas mãos. Isso a Juju nunca soube. Na hora que acabar aqui, eu vou até lá para dar um abraço nela. Nem pedi permissão lá para falar. Me perdoa, viu, Ju, se eu tô te expondo. Mas eu senti essa necessidade de dar esse testemunho. E aí eu acreditei totalmente e fielmente, gente, naquela mudança de vida. E quando eu recebi a notícia que a Dona Graça tinha descansado, eu gritei muito, eu chorei muito. Eu achei que Deus tinha me abandonado. Eu questionei a Deus milhares de vezes. Por que ele tinha deixado eu passar por aquela vergonha? E quando eu cheguei eu estava em viagem, quando eu cheguei da minha viagem, que eu fui acolher a Ju, eu questionei mais ainda depois que ela me fez essa pergunta, se Deus mudava de ideia. E aí eu questionei Deus durante muito tempo. Por quê? Porque a palavra, gente, pode parecer atrasada aos nossos olhos ou até mesmo errada. Mas depois de muito estudo, e na verdade muita terapia, porque foi dentro da terapia que eu fui entender, não foi nem dentro da palavra. Deus teve que usar a parte da terapia, onde eu falo que a terapia e a espiritualidade andam lado a lado. Foi o meu terapeuta que falou, Lívia, a gente não quer acreditar na verdade, a gente quer alimentar aquilo que é o desejo do nosso coração. Deus nunca prometeu para você. Deus só te colocou lá porque tinha uma promessa para fazer. E nesse dia, na hora que a Ju foi buscar a comida para ela, para dar alimentação para ela pegou na minha mão e falou assim: só me promete uma coisa. Aí eu falei assim: eu prometo o que tiver dentro do meu alcance. Ela falou assim: promete que você nunca vai abandonar a Ju. Aí eu falei assim: eu nunca abandonei nem você nem ela e não vou abandonar nenhuma de vocês duas. Porque desde quando vocês mudaram para cá, existiu uma conexão. Eu nunca fiz caridade por você ou pela Ju, nem meu pai nunca fez caridade por vocês ou por promessa ou por nada, não. A gente sempre fez por vocês porque a gente ama vocês. Aí ela falou assim, mas só promete para mim que você nunca vai deixá-la sozinha. Claro que eu prometi, né? E como de fato, graças a Deus, assim, eu posso estar meio que distante, mas estou sempre intercedendo pela Ju. Toda vez que a Ju precisou, eu larguei tudo, gente. Já larguei aula, já larguei atendimento para estar com ela. Largava o que eu podia. E eu até hoje, se ela me ligar e falar, tô precisando de você, pode ter certeza, se eu estiver em BH e se estiver dentro do meu alcance, eu farei tudo. Ah, é porque eu fiz a promessa para Dona Graça? Não. Porque a Ju é como irmã para mim. Então não se engane pelo seu coração, porque o nosso coração é enganoso. Eu quis alimentar aquilo fielmente que ela sairia daquela. Porque pensa numa mulher boa, pensa no exemplo de pessoa. Era ela. Mas a gente é egoísta, porque a gente não acha que as pessoas precisam ir descansar, né?
Então não alimenta promessa que você acha que fez, ou porque alguém foi lá e profetizou para você. Para receber uma profecia, entrega para Deus. Pai, foi o Senhor mesmo? Veio do Senhor mesmo? É do seu coração mesmo? Por quê? Porque você precisa entender que fiel é aquele que prometeu, mas tem que saber se está vindo dele mesmo. Porque quando não vem dele, a gente vai ter confusão, vai ter questionamento. E quando a gente não descansa, a gente vai achar que a promessa está atrasada aos nossos olhos. Mas nunca falha aos olhos de Deus, gente. Nunca. Ele foi tão perfeito porque tinha alguns anos, desde antes da pandemia, eu tinha perdido o contato com a Ju. Ou seja, Deus vem e une a amizade para que ela fosse amparada e conseguisse passar o tempo mais difícil da vida dela, sabendo que ela não estava sozinha. Por quê? Porque Deus não esqueceu da Juju. Por mais que viesse a tempestade, por mais que viesse o tempo difícil, Deus escolheu pessoas para caminhar e não soltar a mão da Juju. Para quê? Para que ela não se pereça. E assim é com vocês, assim foi comigo. Quantas vezes passei por momentos muito complicados, onde eu falava assim, agora eu vou cair. E Deus levantava pessoas para colocar do meu lado para caminhar comigo. Só que a gente não percebe. A gente só começa a achar que Deus esqueceu da gente. Só que a gente esquece de olhar os pequenos detalhes ao nosso redor. Os pequenos milagres. A gente se apega tanto a algumas coisas que a gente esquece de ver outras. Esquece de viver um tempo de gratidão daquilo que está acontecendo. Em 2 Pedro 3,9 fala: o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Se ainda não se cumpriu, é porque ela ainda está em operação. Você ainda está em processo. Existem promessas na nossa vida que não se cumpriram porque não estamos prontos. Existem vários vídeos no Instagram, eu até falei que eu ia criar um desse, depois eu vou mandar até para vocês precisam engajarem lá comigo. Que fala muito, não ore para que você receba a tua promessa. Ore para que você esteja pronta, esteja pronto. Porque a gente precisa viver o nosso processo primeiro. E o silêncio de Deus, gente, não é uma ausência, é o processo. Eu lembro que antes um pouco do Lucas chegar na minha vida, eu estava com a vida toda bagunçada, toda conturbada, e Deus em silêncio. Mas em silêncio profundo, gente, ao ponto de eu ter ido para o encontro com Deus e foi uma catástrofe. Deus ficou em silêncio comigo no encontro com Deus. Eu saí de lá, assim, super frustrada. Mas é porque a gente quer que Deus responda a gente da maneira como a gente quer. A gente não para pensar em como que Deus está respondendo. Depois que eu conheci o Lucas, no dia que eu conheci o Lucas, ele estava cantando e ministrando lá na minha igreja. E Deus falou comigo tremendamente através da vida dele, louvando. Depois que Deus falou com ele, eu comecei a juntar todas as peças e percebi que, na verdade, Deus nunca teve em silêncio. Eu é que não soube interpretar aquilo que ele estava me falando. Então comece a se silenciar e silenciar o mundo ao seu redor para que você possa ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Porque para a gente viver as promessas, gente, vai exigir da gente a nossa identidade, a gente saber quem somos, mas mais do que isso, uma intimidade com Deus. Porque Deus não vai liberar as promessas mais profundas para quem ele nem sabe, para quem nem sabe quem é nele. Ele vai esperar a sua identidade, a sua intimidade com ele, para que ele possa liberar. Em Oséias 4,6 tem um versículo que é muito forte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, muitas das vezes a gente perece porque a gente não sabe que a gente é nele. E isso é muito triste. Porque existem várias pessoas vivendo uma vida ruim, medíocre, porque elas não sabem quem são. Não sabem que tem uma identidade em Deus.
E quando a gente entende a nossa identidade, gente, a gente deixa de viver por comparação. Eu falo que o pior mal do século hoje é a comparação. A gente para de correr atrás do que não é nosso. Às vezes a gente insiste tanto em tal lugar que já não nos cabe mais. Eu já contei para vocês aqui meu testemunho. Eu fiquei durante muitos anos andando com os amigos que já não faziam mais parte do meu ciclo. Por quê? Porque eu queria pertencer. Eu me diminuía para caber. Não estou diminuindo as pessoas. Ah, quer dizer que, então, que as pessoas eram pequenas? Não, mas era diferente do meu propósito. A gente para de correr atrás daquilo que não faz sentido. E a gente aprende a esperar sem nos perder. Eu fico brincando, né, que no início do ano passado eu quase caí num golpe. Na verdade, desde o final do ano retrasado para o ano passado. Gente, eu corri atrás de uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. Por quê? Porque eu não estava sabendo quem eu era. Eu insisti em uma coisa tão fracassada. E na hora que eu descansei de verdade, o Lucas apareceu na minha vida assim, ó, do nada. Me estressa muito, viu, gente? Mas é uma bênção na minha vida. Mas foi quando eu descansei. Quando eu descobri quem eu era. Quando eu acalmei meu coração, do nada veio. Sem eu sequer esperar. Por quê? Porque a gente aprende a esperar sem nos perder. Cada dia mais eu me aproximava de quem eu era em Deus. Quando ele chegou, eu me aproximei ainda mais. Por quê? Porque o que é bênção de Deus não vai te afastar dele. Vai te aproximar. Deus não vai colocar uma pessoa na sua vida que vai te deixar confusa. Pelo contrário, ele vai colocar uma pessoa na sua vida que vai começar a te trazer clareza, te dar direcionamento, te incentivar a continuar, te incentivar a fazer. A intimidade, gente, com Deus nos dá uma direção muito clara. Quanto mais a gente busca estar nele, mais profundo vai ser o nosso relacionamento. E em João 10:27 deixa muito claro, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí você aprende a distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Deus, ele não fala para inflamar o ego. Ele fala para alinhar o nosso propósito. Deus não fala para impressionar. Ele fala para transformar. Muitas das vezes o que ele vai te falar vai te doer. Muito. Porque quando eu tive que enxergar a verdade sobre a Dona Graça, me doeu demais. Porque eu me senti uma mentirosa para Ju, porque eu tinha certeza da cura. Mas ela foi curada, na verdade. Curada das dores, curada dos medos, das inseguranças, porque o maior medo dela era deixar a filha dela desamparada. Ela pode estar longe de estar vivendo aquilo que ela quer viver. Mas já fica a promessa, viu, Juliana? Deus está falando demais para mim sobre você. O tanto que você vai crescer. Quanto mais você buscar uma intimidade nele, mais ele vai revelar quem é você para ele. Foi por isso que sua mãe conseguiu descansar, porque ela sabia que você estava bem guardada e sabia que Deus não ia deixar você desamparada. Que ele ia honrar cada lágrima, cada choro, cada servir. Ele ia cuidar de você. E, gente, a promessa ela vai produzir paz antes de produzir o resultado. Tudo que tirar a nossa paz não vai ser de Deus. Isaías 55:12 fala: com alegria vocês sairão e em paz serão guiados. Antes de mudar o cenário externo, Deus vai ajustar o nosso interno. Ele vai começar a trazer paz de você para com você mesmo. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento e guarda o nosso coração. A promessa, gente, verdadeira, ela vai acalmar o nosso coração. Ela vai sustentar a nossa espera. Ela vai nos fortalecer na adversidade. Porque tudo isso, se você pesquisar lá, você vai ver.
Em João 14, 27 fala, né? Deixo-os a minha paz e não nos dou como o mundo as dá. Ou seja, Jesus, ele deixou pra gente a paz dele. Então, se tudo aquilo que você está investindo está gerando medo demais, confusão demais e ansiedade contínua, não vai vir de Deus. Porque Deus vai nos guiar em paz. Ou às vezes você está até ansioso, muito confuso e com medo, porque você não está criando uma intimidade com Ele. Talvez o caminho esteja até certo, mas você está se afastando tanto dele. Porque Deus nos criou para ter relacionamento, gente. Quem estava no Reacende a Chama sabe que eu falei muito sobre isso. Ele nos criou para andar com ele. Quando a gente sai da presença dele, até o que ele nos prometeu vai começar a ficar confuso. Por quê? Porque você não está ouvindo a voz do seu pastor, você está dando ruído ao mundo. Aí o diabo vai ficar falando, isso não é para você não. Aí você vai lá e acredita. Aí você perde casamento, emprego, suas promessas. Por quê? Porque você não acredita na voz de Deus. No dia que o anjo falou para Abraão que Abraão teria Isaac, Ana riu. Por que que Ana riu? Porque ela não acreditou, porque ela deu voz ao diabo. Você é velha, seu senhor já é mais velho que você, como é que isso vai se cumprir? Mentira. Ou seja, atrasa a promessa porque estava sem relacionamento. Quanto mais relacionamento a gente tiver com Deus, mais fácil de se entender. Então, que vocês entendam hoje e comecem a criar esses relacionamentos. Porque para a gente finalizar, Apocalipse 21:5 fala: Eis que faço novas todas as coisas. Sara riu. Aí eu falei, Ana, perdão, é Sara. Obrigada, Amanda. Confundindo os nomes. Em Apocalipse 21:5 fala: Eis que faço novas todas as coisas. Só que para as coisas fazerem novas, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, não tem como a gente agir. Não tem como Deus cumprir. Por quê? Porque a gente vai estar com uma mentalidade de escravo. Então a gente acha que Deus está distante. Só que a partir do momento que Cristo vem, morre em nosso lugar, ele justamente rasga o véu e o que separava a gente de Deus não separa mais. E ele te criou para quê? Para ter relacionamento. É para ter intimidade. É para andar, ó, tete a tete. Lívia, mas como eu faço isso? Sendo você mesmo. Do jeitinho que você é, falando asneira. Eu falo, gente, quando ele me pediu para começar o devocional, eu não tinha, eu nem tenho, na verdade, eu não tenho curso de teologia. Eu falo aquilo que ele coloca no meu coração. Antes eu era resistente a começar por causa disso, porque eu falava, eu não tô pronta. Hoje eu falo, eu vou errar, igual a Amanda me corrigiu. Por quê? Porque eu vou confundir, eu sou péssima com nome e fisionomia, então só Jesus vai ter misericórdia. Mas tem uma coisa que eu entendi. Eu entendi que eu sou nele. E se ele me levantou para fazer, eu não vou ficar mais igual eu era antes, murmurando e não fazendo. Eu vou assumir a minha identidade. Por quê? Porque eu quero criar um relacionamento cada vez mais profundo com ele para eu poder viver a minha promessa. Então que você tome essa decisão hoje. Porque a promessa é: eis que faço tudo novo. Mas o que está faltando para que você acesse isso e viva essa forma de forma extraordinária? O que está faltando? Qual decisão está faltando? O que você precisa entregar para você viver de verdade? É a ansiedade? Entrega a ansiedade nas mãos do Senhor. Deus, eu tô super ansioso, eu tô super ansiosa, eu tô com medo de tudo, tá aqui. Se abra. Porque só tem como você viver aquilo que Ele tem preparado para você se você aceitar e suportar o processo. Então, viva e aceita o processo. Comece a entregar, a rasgar mesmo o coração, ser sincero. Não adianta a gente fugir, gente. Eu fugi muitos anos, eu paguei um preço muito alto por ter fugido, por não ter obedecido. Então para de fugir. Se você tá aqui hoje é porque ele te escolheu para estar aqui. Se essa palavra veio do seu coração e eu falei
coisas fora total da minha colinha aqui, ó. Tinha muito mais coisa para falar, inclusive. Vou deixar para sexta-feira. Por quê? Porque é ele, é por ele, é para ele. E se ele te escolheu é porque é algo ele quer trabalhar no seu coração. E eu te convido agora a fechar os seus olhos, mas para você clamar comigo, não é para você me deixar orando sozinha, não. Eu quero que você clama. Eu quero que você se rasgue com toda a sua sinceridade, com todo o seu ser na presença dele agora. Fala das suas dores, fala dos teus medos, fala da sua insegurança, fala daquilo que está te gerando ansiedade. Mas pede para ele confirmar também quais são as promessas dele na sua vida. E que tudo aquilo, gente, por mais que doa, que tudo aquilo que não for dele, que ele tira. Porque para a gente viver aquilo que Deus tem preparado para a gente, é necessário tirar aquilo que não é dele, que não pertence. Mesmo que nos doa, mesmo que seja pessoas, lugares, ou seja o que for, para a gente viver aquilo que ele tem para a gente, vai ser necessário abrir mão. Então eu quero que você faça a sua oração mais sincera agora. Porque de verdade, hoje é dia 28/1. Até o início de maio, eu quero ver promessas aqui se cumprindo. Eu quero que você volte e fale comigo assim, Lívia, bem que você falou. Nós estamos entrando em maio, dia 1º de maio. Eu tô aqui, eu voltei para te contar esse testemunho, porque se cumpriu. Porque eu consegui descansar. Porque se ele escolheu para estar aqui agora, seja, né, no gravado, ou seja, é porque um propósito ele tem. É porque a promessa já está liberada. Só que você está precisando viver o processo. Lembre-se que a gente perece por falta de conhecimento, então busca conhecimento, busca intimidade, busca presença, busca viver o processo, busca transformação. Porque está na hora de você viver a vida que ele te criou para viver. Não faça igual o povo no deserto. Não adie 40 anos a sua promessa. Não faça como eu fiz. Eu adiei anos a minha promessa. Está na hora de você viver o extraordinário. E você vai só viver se você criar essa intimidade, se você entender quem é você em Deus. Se você abrir mão da sua ansiedade e perceber que fiel é aquele que tá para cumprir. Fiel é aquele que falou. E se ele deixa bem claro pra gente, vou repetir o último versículo. Ai, gente, cadê? Eis que faço novas todas as coisas. Tudo novo. Essa é a promessa que ele está nos entregando hoje, dia 28/1. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que ministrou, assim, profundamente o meu coração. Eu tenho certeza que falou profundamente com cada pessoa que o Senhor escolheu estar aqui. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Peço para que o Senhor continue trabalhando e, mais do que tudo, que o Senhor confirme, ó Pai, quais são as promessas que o Senhor tem para nós. Mesmo aquelas que parecem impossíveis, Deus, então começa a abrir os nossos olhos espirituais para que a gente consiga entender que todas as coisas são possíveis ao que crê. Mas nesse momento, ó Pai, eu quero te entregar a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas inseguranças, ó Pai. Todos os nossos traumas, tudo aquilo que tem nos paralisado, ó Pai, de viver aquilo que o Senhor tem pra gente. Eu te entrego tudo, Senhor, tudo, 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 tudo que tem nos sufocado, que tem nos paralisado, que tem feito a gente desacreditar de quem somos em Ti. Abra os nossos olhos espirituais nesse momento, Senhor. Troca as nossas vestes, unge a nossa cabeça, nos dê um lugar à mesa, ó Pai, para que a gente entenda que nós somos filhos, Senhor. Tira essa mentalidade de escravo da gente, tira essa mentalidade de que a gente está preso nas nossas culpas. Cristo morreu e fez o sacrifício por nós. Obrigada, Jesus, por ter feito isso por nós, porque ali se rasga o véu para qual a gente possa ter acesso direto a Ti e ao Pai. Nos ensina, Jesus, a andar nos Teus passos, nos ensina a ter uma intimidade com o Senhor.
para que a gente se achegue ao Pai. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração, começa a transformar nossas vidas e começa a nos preparar para viver as tuas promessas. Começa a transformar e a mudar tudo em nós. Começa a trazer respostas que a gente precisa. Começa a nos ensinar a distinguir a voz do nosso pastor, que a gente silencia todo e qualquer ruído do mundo. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu já quero te agradecer porque é real. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração esses últimos dias. Os meus 2 projetos, tanto ministerial, tanto meu projeto de carreira, já são real, ó Pai. O Senhor acabou de me mostrar aqui novamente. Eu já coloco todos os meus sonhos, os meus planos na sua mão. E já falo, Deus, que toda ação do inimigo contra isso que o Senhor tem ministrado no meu coração se levantar já caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor visita cada coração que está aqui, ó Pai. Que o Senhor receba cada oração que aqui está sendo feita. Que o Senhor visita cada família, cada lar, cada casa, ó Pai. Que os teus anjos já comecem a descer aqui na terra para guerrear ao nosso favor, ó Pai, fazendo cair por terra tudo aquilo que tem se levantado para parar a gente. Pai, que de hoje até o dia 1º de maio, a tua mão esteja ao nosso favor. Os seus anjos guerreiros pela gente. E mais do que isso, ó Pai, que testemunhos sejam gerados e que através da nossa vida outras vidas sejam alcançadas, através do nosso testemunho outras vidas sejam reacendidas, Senhor, para que se cumpra aquilo que o Senhor nos deixou aí de pregar o evangelho a toda criatura. Então, através da nossa história, do nosso testemunho, que mais pessoas entendam que é só uma fase e há tempo de plantar e há tempo de colher. E que o Senhor vai começar a fazer com que a gente colha. Até o dia 1º de maio, nós vamos colher, ó Pai, infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Porque o Senhor começa hoje a mudar a nossa história. O Senhor começa hoje a mudar a nossa identidade. O Senhor começa a mudar hoje a intimidade e a nos ensinar a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. O Senhor começa hoje a mudar vidas, sonhos e trajetórias. Eu te entrego tudo, Senhor. E que seja conforme o teu querer e a tua vontade. Receba a nossa oração, ó Pai. E que o Senhor possa começar a agir em nosso favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada por cada um de vocês estarem até agora aqui com a gente. Obrigada por se permitirem viver essa transformação. Obrigada por aceitarem o chamado. E mais do que isso, obrigada por viverem o extraordinário de Deus a partir de hoje. Só não se esqueça de jeito nenhum de espalhar o seu testemunho por aí. De espalhar as boas novas que você tem vivido. De reacender outros corações. Porque essa é a nossa missão. E aí eu quero deixar um convite bem especial para vocês. Nós abrimos uma célula recentemente, perto da Alberto Sintra. E quem tiver interesse de ir, vai ser na sexta-feira, 8h15. Estão todos convidados. Quem quiser participar com a gente toda semana a gente está lá, é gratuito, é um momento de palavra, é um momento de entrega, é um momento para a gente estar ali presente. Vocês são meus convidados de honras, principalmente para essa sexta-feira. Se você quiser saber mais, pode me chamar no privado, que eu vou estar lá, vou caminhar com vocês, e será uma honra ter vocês caminhando assim, ó, presencial, porque online é legal, né, gente, mas presencial ele é ainda mais forte. E eu posso chamar alguém? Pode chamar quem você quiser, se lá ficar pequeno, a gente passa para um lugar maior. E em breve, eu tenho certeza que nós vamos abrir uma em Santa Luzia, e isso a gente vai espalhando a chama. Se você tiver interesse de abrir uma célula na sua casa, pode me falar. Tem toda uma equipe na minha igreja pronta para que a gente possa fazer isso, tá? Vocês fiquem com Deus, e se Deus quiser, até sexta-feira, 6h30 da manhã, tá, gente? Sexta-feira de manhã, e aos que vão lá, ficar juntinho comigo, bem pertinho, sexta-feira, 8h15 da noite, no nossa célula, que na verdade lá na minha igreja não chama célula, chama Life Group, né? Para que a gente possa criar essa comunhão. Fiquem com Deus, e se Deus quiser, até sexta-feira.